Estamos de volta para falar de um tema não muito agradável: inflação. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, subiu 1,31% em fevereiro, o maior patamar para o mês em 22 anos. A inflação voltando. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Todos os grupos pesquisados pelo Instituto tiveram alta nos preços do mês. Mas os destaques foram para coisas básicas. Subiu muito a habitação, gastos com energia elétrica residencial, com educação, com a reajuste das mensalidades escolares, alimentação e bebidas, só coisinhas básicas, com a continuidade da inflação dos alimentos. Então, claro, existe uma série de causas, não é, Túlio Nassa? Uma série de fatores macroeconômicos que influenciam, mas quando você tem um déficit fiscal sistemático, quando se abre crédito de maneira imprudente, desmesurada, quando se briga com o Banco Central, é claro que você favorece um sistema de pouca cobertura para crises como essa. E a população é que está sentindo. O que você acha, querido Túlio Nassa, professor, sobre a alta da inflação, o déficit fiscal e a falta de controle sobre gastos públicos? Olha, Capês, vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre esse tema, porque eu vi recentemente num evento o governador Zema dizendo que em Minas Gerais ele cortou o número de secretarias e que ele precisa reduzir o gasto público, que isso é fundamental. E na sequência o Lula vem e diz, olha, na verdade, não importa o número de ministérios, o que importa é a qualidade, a sensibilidade política de quem está à frente dele. O que está nessa questão e que vem aí, às vezes, confundindo o cidadão? É preciso que a gente olhe um pouquinho mais profundamente. De um lado, existem aqueles defensores da economia mais tradicional, do modelo econômico racional de responsabilidade fiscal, que diz o seguinte, olha, é preciso cortar o gasto público, porque o Estado não gera receita, quem gera é a sociedade é que precisa produzir, precisa ter uma distribuição tributária, de carga tributária proporcional equivalente, para que o Estado possa arrecadar e investir em infraestrutura. De outro lado, tem um modelo que se chama keynesianismo, né? John Maynard Keynes, que ficou notável depois da crise de 29, que diz o seguinte, que o Estado tem que intervir na economia e liberar crédito para que possa, em momentos de crise, suportar a população e a população volte a consumir, para que isso faça girar de novo a roda da economia, tá? Então, quando se fala, a esquerda vem e fala, olha, o PIB está crescendo, estão falando que a inflação está alta, mas o PIB está crescendo, eu vou liberar mais crédito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ela está usando o modelo keynesianismo, que é um modelo usado pela nova esquerda mundial. Muito bem, qual é o problema disso? Né, para o cidadão entender. O problema disso é o seguinte, que num primeiro momento, realmente você tem uma aceleração do consumo, só que você, em vez de causar riqueza da sociedade, você causa endividamento, porque não há uma base sólida para essa liberação do crédito. Só existe uma receita sólida para a liberação de crédito, que é o corte de despesa pública, porque senão a inflação sobe. É natural, se eu tenho mais crédito na praça, a lei da oferta e da procura vai dizer que o produto vai subir no final das contas. Então, essa receita que vem sendo usada pelo governo hoje é uma receita perigosa. Nós vimos isso em 2014, 2015, lembra, com o programa de aceleração do crescimento, vamos liberar crédito sem sustentabilidade, sem corte, sem ajuste fiscal. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil quebrou depois. Então é preciso ir para os modelos de países que fizeram a receita de casa de responsabilidade fiscal. Vamos pegar de novo o caso da Noruega. A Noruega era um país pobre na década de 50, encontrou petróleo. O que a Noruega fez? Saiu gastando dinheiro? Não. Criou o maior fundo internacional de proteção. Deixou com que a sociedade produzisse através de outras atividades, investiu em infraestrutura, não investiu no consumo. Noruega é o melhor IDH, ou seja, que tem menos pobres. Ah, mas aí falam que a Noruega é um país muito pequeno. Como é que você compara a Noruega, 5 milhões de habitantes? Então vamos para o Japão.
maior expectativa de vida do mundo, o recorde é o Japão. É um país com altíssimo IDH, é um país desenvolvido. O que fez o Japão? E era pobre até a Segunda Guerra Mundial. De novo, recebeu investimentos e não aplicou em crédito fácil, em consumo, aplicou em infraestrutura, economizou, cortou gasto público, enxugou o tamanho do Estado. Então, no final das contas, Capês, a inflação que você citou aqui no começo da matéria, ela reflete o quê? Uma alta do gasto público. É preciso reduzir o gasto público para que a inflação na ponta seja reduzida. E não liberar crédito, e não dobrar a aposta, não fazer um keynesianismo na veia. E é isso que nós estamos vendo hoje em dia. Muito bem. Meu querido Rodolfo Maris, o pessoal pergunta, mas o que tem a ver inflação com aumento de gasto público? Sim. O dinheiro não dá em árvore, o governo não tem dinheiro. O dinheiro que o governo tem vem do contribuinte, de uma economia forte, de uma empresa que produz. Para você aumentar a produção, você tem que ter uma viabilidade econômica para isso. Ou seja, o custo da força de trabalho deve ser compatível com todas as despesas e investimentos. A carga tributária, ela não pode ultrapassar aquela chamada curva de Laffer. Chega um momento que você não consegue arrecadar mais. E as empresas caem na sua produção. E aí você também não tem dinheiro para importar o alimento. Então é necessário, para você manter suas reservas, evidentemente, fazer a lição de casa. Porque senão, quando vem inflação, o produto fica muito caro e por mais que você dê dinheiro através de incentivos para a camada vulnerável da população, a distância vai aumentando cada vez mais. Então, inflação é um problema muito sério. E eu vou contar para você uma história aqui para você ver como é que é sério. Um amigo meu, ele é promotor, hoje é procurador de justiça. Era faixa preta de taekwondo, campeão pan-americano de taekwondo, ele até já vai saber quem é. Fizemos júri muito tempo juntos. Uhum. Era tipo que nem você, assim... Obrigado. Assim, valente, né? Obrigado. E uma vez estava lá num país dominado pelo cartel, por um determinado cartel. Um país da América do Sul dominado por um cartel. Uhum. E começou uma discussão num bar com um grupo de nacionais daquele país. Sim. Aí ele falou, o que foi? Parece que seu país está com um probleminha aí, né? Os caras já levantaram. Que problema? Inflação. Então eu queria que você... Ele não falou aquele outro problema. Então eu gostaria que você pudesse rejustificar qual o problema que a inflação causa à população de mais baixa renda, que está insatisfeita porque está subindo o preço do botijão de gás, da energia, do alimento, da educação... Da saúde. Do aluguel, do condomínio, enfim. Exatamente, cara. Manda, Rodolfo. Difícil, né, Capês? A gente vive num país onde a inflação só sobe, né, e não tem um combate fiscal adequado. Nós não queremos dar esse tipo de notícia aqui do IPCA lá em cima e normalizar isso. Nós não podemos normalizar isso. Nós sabemos que no segundo mandato do Lula lá atrás, nós tivemos um grande problema também inflacional, porque o aumento de consumo, por exemplo, vou dar um exemplo dos carros. Muita gente conseguiu comprar carro, ter cartão de crédito e tudo mais, mas as pessoas não foram preparadas para pagar o cartão de crédito. Você deu crédito para as pessoas, mas você não ensinou para essas pessoas que elas precisam ter um controle financeiro para, no caso, conseguir pagar essas dívidas que elas estavam fazendo. Consequência disso, um dos maiores índices de inadimplência que o Brasil já teve. E nós estamos caminhando para isso também. Há sim uma população um pouco mais madura, né? Um pouco mais maturada em relação ao governo, que não sai comprando aí a torto e direito, mas ainda assim sente o impacto da inflação nos mercados. Os populares aqui, que sobrevivem milagrosamente com um salário mínimo, estão fazendo das tripas corações agora para conseguir fazer a sua compra todo mês no mercado, Capês. Agora, meu querido Sérgio Zagarino, aqui o Túlio Nassa lembrou bem foi um dos maiores economistas do século passado, John Maynard Keynes, mas é claro que essa visão keynesiana, ela não pode ser aplicada como os governos aqui querem aplicar. Os Estados Unidos, então, que você precisa ter uma capacidade de produção do seu parque industrial muito grande. Você precisa ter uma capacidade de pagamento de tributos, de contribuição fiscal que dê folga ao governo. Tem que ter uma reserva cambial suficiente. Não dá para você pegar recursos, tentar estimular a economia e depois equilibrar suas contas através de aumento de arrecadação. Explodiram os pedidos de recuperação judicial. Então, nós estamos começando a ver o seguinte: os índices otimistas que estão sendo divulgados não estão coincidindo com a realidade do povo na rua.
Bom, Capês, como bom brasileiro, respeitando todos os economistas e as vertentes aí filosóficas desses economistas, eu acabo sendo uma pessoa mais pé no chão, sabe? Pé no chão como você que está em casa nos assistindo. Aquela pessoa que diz o seguinte: quanto que eu ganho aqui? Eu estou ganhando 5 mil reais no mês. Então eu vou gastar menos que 5 mil reais. Vou reservar um pouquinho aqui para colocar na minha poupança. Vou ver um vídeo aí numa plataforma digital, vou investir um pouquinho. E por que se eu faço isso para poder ter as contas em dia na minha casa, conseguir pagar um financiamento, pagar um meu veículo, pagar às vezes uma locação, tentar juntar um dinheiro para fazer uma boa compra no supermercado, por que se eu faço isso, se você que está em casa assistindo faz isso, por que motivo que o governo não faz? Se o governo sequer ele tem fonte de renda. A fonte de renda não é o Estado, somos nós por intermédio hoje das contribuições, dos impostos. Então não existe a possibilidade de dar certo um governo que gasta mais do que arrecada. Meu amigo, se você começar a gastar mais no seu cartão de crédito, se você começar a ir na loja, aí na mercearia do seu bairro e comprar fiado e gastar muito, sem ter dinheiro para pagar, você não vai conseguir, você vai ficar com o seu nome negativado, nome sujo. E o nome sujo no mercado para o Estado é o governo não ter credibilidade, não ter uma diminuição das dívidas públicas perante o mercado, e isso faz com que o mercado ele olhe com maus olhos. E o mercado olhando com maus olhos, evidentemente, sobe taxa de juros por causa da inadimplência no Brasil, sobe a inflação. E aí, o teu dinheiro, que com tanto sacrifício você consegue ter responsabilidade fiscal dentro da tua casa, o governo está contribuindo para você ser prejudicado. Por quê? Porque você vai ficar mais caro para se alimentar, do transporte público e assim por diante. Então, não tem segredo, Capês. Você tem que gastar menos do que arrecada, o governo tem que aprender. Exatamente. E o Túlio Nasser lembrava bem, logo após o craque da Bolsa de Nova York, em 1929, o programa instituído, que era o New Deal, foi a realização de grandes obras, gerando emprego para a população. Foi muito melhor do que simplesmente distribuir dinheiro. Você gerava emprego e, com isso, você aquecia a economia. E você pode fazer isso com parcerias público-privadas. Para isso, precisa ter segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade política.